História Contada. A magia dos livros em vídeo apresenta Chorando por Dentro. Aline e Alex eram irmãos. Ela tinha 6 anos e ele 8. E pela proximidade de idade, já brincavam juntos por todo lado. Adoravam correr, pular, subir nas coisas. Gostavam até mesmo de mexer nas coisas que não entendiam, ou perguntar coisas que não sabiam como funcionavam. Mas isso às vezes chateava os adultos. Alex dizia: "Vamos desmontar o velho rádio da mamãe para ver como funciona por dentro?" E Aline acompanhava o irmão em suas pesquisas. Mas logo aparecia um adulto reclamando, xingando e dizendo para não mexerem com o que não conheciam. E as crianças pensavam: como vamos entender as coisas sem mexer nelas? Aline dizia: por que chove? Por que crescemos? Por que de dia é claro e à noite é escuro? E Alex dizia sempre: vamos correndo perguntar para a mamãe e para o papai, ou para um tio ou uma vizinha. Algumas vezes as respostas apareciam, mas muitas vezes os adultos não davam atenção, ou até mesmo diziam para as crianças pararem de perguntar tanto. Esse desinteresse dos adultos deixava as crianças com uma sensação estranha. Os olhos piscavam, o corpo tremia, uma tristeza surgia. Mas nenhum deles chorava, pois ouviam sempre os adultos falarem que chorar é coisa de bebê, ou então que chorar é sinal de fraqueza, que somente chora quem não tem coragem, que menino não chora, e um monte de outras coisas desse tipo. Apesar da sensação estranha, Aline e Alex continuavam tentando descobrir o mundo, mas era cada vez mais difícil, pois não podiam mexer em quase nada e não tinham respostas às suas perguntas. E ainda tinham que aguentar os adultos sempre reclamando ou irritados. E a sensação estranha só crescia. Os olhos piscavam cada vez mais, o corpo tremia todinho e aquela tristeza surgia e parecia não ir mais embora. Aos poucos, os irmãos, que eram espertos, alegres e ativos em tudo que faziam, foram murchando. Isso mesmo, foram murchando, ficando sem vontade de fazer nada. Seus pais até tentaram dar umas vitaminas e suplementos, achando que não se alimentavam bem, mas não adiantou nada. Os tios e até os vizinhos perceberam que eles estavam estranhos e tentaram fazer eles se sentirem melhor, dando presentes, levando eles ao cinema do shopping. Mas nada adiantava. Os irmãos ficavam alegres por pouco tempo e logo que um adulto não respondia às suas perguntas ou não os deixava mexer em algo que não entendiam, murchavam novamente. A solução para o problema parecia não existir. Então, naquele verão, os pais decidiram levar as crianças para o sítio da avó, que eles adoravam, pois lá havia galinhas, cavalos, ovelhas, um riacho e muita natureza. Eles chegaram murchos e a avó logo percebeu e perguntou: o que aconteceu com vocês, meus netos queridos? Os irmãos não tiveram tempo de responder, pois a mãe, que se chamava Estela, respondeu por eles: não é nada grave, só estão enjoados, mas pelo menos pararam de mexer em tudo e fazer tantas perguntas. Ao ouvir a mãe, aquela sensação estranha surgiu novamente em Alex e Aline. A avó então olhou para os netos e depois para sua filha e perguntou: e você, Estela, quando era criança, nunca mexia nas coisas para entender como funcionavam? Não enchia seu pai e eu e todos ao redor com 1000 perguntas? A mãe das crianças pensou e disse:
Mas eram outros tempos. Vivíamos na natureza brincando. Estes dois passam o dia pelo prédio, subindo e descendo escadas, no quarto pintando ou com seus jogos. E a avó respondeu: exatamente por isso eles devem ter muitas dúvidas sobre o mundo, já que vivem a maior parte do tempo fechados na escola ou no apartamento. Então, a avó chamou Aline e Alex e os pegou no colo, os embalou e os fez dormir, já que a viagem tinha deixado ambos muito cansados. Assim que acordaram, perceberam que sua mãe e sua avó estavam atrás da casa andando de balanço. Isso mesmo, a avó balançava a mãe das crianças num velho balanço e as duas riam para valer. Vendo as crianças se aproximarem, a avó disse: estou ensinando sua mãe a ser um pouco criança novamente. As crianças então perceberam que sua mãe, enquanto se balançava e ria, também chorava, um choro que parecia alegre. Aline e Alex correram até sua mãe e disseram: não chore, mamãe, vai ficar tudo bem. Não vamos mais mexer nas coisas e nem perguntar mais nada. Ao ouvir aquela resposta, a mãe chorou para valer, um choro sentido e forte, daqueles que dão até soluços. Mas aos poucos ela foi se acalmando e abraçando forte os filhos e disse: nunca deixem de mexer nas coisas para tentar aprender sobre o que ainda não entendem. Nem mesmo parem de fazer suas perguntas. E se um adulto mandar vocês pararem, perguntem se ele lembra de quando era criança. E verão que logo as respostas virão. Todos se abraçaram e as crianças começaram a chorar, mas desta vez era um choro sereno e tranquilo, que fez aos poucos toda aquela sensação estranha que sempre sentiam ir embora. Eles entenderam que talvez aquela sensação até pudesse ser sentida outras vezes, mas agora eles não tinham mais medo de colocá-la para fora, pois sabiam que podiam chorar à vontade. E assim se acaba essa história contada.